O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: está vendo a multidão que o comprime e ainda perguntas quem te tocou? Os discípulos disseram: está vendo a multidão que te... Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheio de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhes disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe na sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando, então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Amados irmãos,
amadas irmãs, filhos e filhas da igreja, à medida que nós vamos acompanhando, participando das celebrações eucarísticas, nós vamos adentrando a pedagogia de Jesus. Nós ouvimos semana passada, Jesus que pega os seus discípulos, coloca dentro de uma barca e diz: vamos passar para o outro lado. Jesus faz uma afirmação: nós vamos passar. Só que esse passar para o outro lado, vamos passar por dificuldades, por ventos contrários, por um mar agitado, por ondas que querem nos afogar, que querem afundar a nossa vida, afundar o nosso barco. Estamos talvez vivendo uma grande onda aí dessa pandemia, mas nós temos que ter uma certeza que não pode calar em nós: Jesus está conosco, Jesus está dentro do nosso barco. E se Jesus está conosco, o barco talvez pode até passar pelos ventos, mas ele não afunda, porque Jesus está presente. E hoje nós ouvimos esse evangelho, Jesus que está caminhando, Jesus que está indo no meio da multidão. De repente alguém, Jairo, chega até Jesus, dobra os joelhos e pede: Senhor, a minha filha está de cama, a minha filha está doente. Jesus não estava indo para a casa de Jairo, mas quando Jesus fica sabendo daquela necessidade, nós ouvimos no Evangelho, Jesus mudando a sua rota. Jesus então muda e Jesus vai justamente aonde há a necessidade da tua presença. Isso é muito forte na minha vida, isso tem que ser muito forte na sua vida. Jesus, ele muda a rota. Basta nós acreditarmos, basta nós pedirmos. O Senhor não estava indo à casa de Jairo, mas a partir do momento que aquele pai dobra os joelhos e pede pela sua filha, Jesus então muda: eu vou até a sua casa. Amados irmãos e irmãs, querido pai, querida mãe, você não imagina o quanto força tem a sua oração. Peça para Jesus, para que Ele também vá na tua casa. Peça a Jesus que Ele também vá lá tocar nos seus filhos, tocar no seu matrimônio. Jesus, repito, quando Jairo dobra o joelho e pede pela sua filha, Jesus vai. E amados irmãos e irmãs, vamos entender a outra cura da mulher que há 12 anos sofria de hemorragia, fluxo de sangue. Há 12 anos aquela mulher era excluída. Há 12 anos aquela mulher estava afastada da humanidade. Vivia sempre no escondimento. Ela era considerada impura. E todas as pessoas que tocavam nela, ou que ela tocava, também ficava impuro. Isso segundo a lei. E ela, com medo, tanto é que não diz que ela foi por frente, mas diz a leitura que ela foi por detrás. Mas eu imagino, amados irmãos e irmãs, aquela mulher estava cansada de sofrer. Eram 12 anos de escravidão. Era 12 anos onde ela já estava excluída da sociedade. Aquela mulher talvez já não tinha mais esperança, já não tinha mais perspectiva de vida. Talvez nós também estamos em meio a um marasmo, em meio a uma tempestade há tantos anos. Anos lá, seja com os filhos, seja no matrimônio, seja com seus pais. Talvez nós estamos há tanto tempo já pedindo, e aquela mulher com toda certeza já estava cansada, mas quando ela olha Jesus, diz o Evangelho que ela foi em vários médicos. Diz o Evangelho que ela gastou tudo o que ela tinha e nada resolveu. Imagine se ela fosse arriscar novamente. Mais um médico, mais um, já fui em tantos e nada adiantou. Mas quando ela olha Jesus, quando ela olha naquele homem, no meio da multidão,
algo deve ter tocado no coração dela. Algo deve ter crescido na fé daquela mulher, dizendo: eu fui sim em tantos médicos, eu fui sim em tantas pessoas, mas este homem que está passando, ele pode e ele tem o poder de me curar. E ela então vai por detrás. Ela vai por detrás porque ela não poderia tocar em ninguém. E ela chega e ela toca em Jesus. No Evangelho de São Lucas, que não é esse que nós lemos hoje, o São Lucas vai dizer que ela tocou na orla do manto, ou seja, na barra. Se é na barra, ela teve que ficar o quê? De joelhos. Se é na barra do manto, ela teve que se jogar no chão. Ou seja, Deus não resiste um coração humilde. Eu digo, amados irmãos e irmãs, o segredo da nossa oração, às vezes nós falamos: padre, eu estou rezando tanto, eu rezo, mas parece que nada acontece. É porque às vezes nós estamos rezando e achando que estamos tete a tete, sabe, na mesma altura com Deus. Não, nós temos que fazer como essa mulher, se jogar, nos colocar em humildade para pedir, para tocar em Jesus. Jairo era um homem da sociedade, ele tinha cargo, ele tinha prestígio, e nós ouvimos no Evangelho que ele se prostrou, ele se dobrou o joelho diante de Jesus e pediu: Senhor, salva a minha filha. Amados irmãos e irmãs, o segredo da nossa salvação, o segredo da nossa confiança, da nossa cura, é exatamente a nossa humildade. É de nós dobrarmos os joelhos, é de nós nos colocarmos na presença de Deus para pedir a cura. Senhor, nós ouvimos no Evangelho de sexta-feira do leproso, o leproso que vai até Jesus, e ele diz: Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. Senhor, tu é Deus, tu tem o poder de fazer tudo. Deus tem o poder de transformar tudo, mas à medida que nós nos colocamos na humildade, à medida que nós nos lançamos e peçamos para que o Senhor nos toque. Olha um detalhe do Evangelho: aquela pessoa que era considerada impura, quando alguém tocava, ou quando alguém tocasse, também ficava impuro. Hoje uma pessoa impura tocou em Jesus. Na lei religiosa, Jesus também deveria, a partir daquele momento, ser considerado impuro. Mas sabe por que a impureza não toca em Jesus? Porque ele não é alvo da impureza, mas ele é a cura. Jesus é a cura da impureza. Jesus não morreu na cruz porque estava impuro. Jesus não morreu na cruz porque estava com lepra, mas Jesus morreu na cruz porque de tanto amar a humanidade, de tanto Jesus nos amar, de tanto Jesus nos querer para perto de ti, é que ele morreu na cruz. Jesus, ele não é o alvo das doenças, mas ele é a cura das doenças. Jesus não é o alvo da lepra, mas Jesus é o único que pode curar a lepra, que pode transformar, que pode renovar. Amados irmãos e irmãs, olha o detalhe do Evangelho: aquela menina já tinha morrido, e foi alguém até Jesus, até Jairo, e falou assim: a sua filha morreu, deixe o mestre, por que ficar incomodando Jesus? Às vezes é isso que nós estamos tendo algum sentimento: a minha vida já está perdida, a minha casa já não tem jeito mais, os meus filhos já, sabe, meu matrimônio, por que eu vou insistir com a igreja? Por que eu vou insistir com Jesus? Parece que já não tem mais saída. Olha o que nós ouvimos no Evangelho: aquela filha já havia morrido, mas quando Jesus chega, aquilo que é morte, quando Jesus toca, se transforma e dá vida. E é isso que Jesus quer fazer conosco neste domingo. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer tocar e Ele quer transformar.
Mas para isso, meu irmão, minha irmã, seja como essa mulher, se jogue, dobre o seu joelho, seja como esse pai, dobre o seu joelho, se coloque e peça com fé, com confiança. O próprio Jesus nos disse: não tenhas medo, basta ter o quê? Fé. Olha o conselho, olha o pedido que Jesus faz conosco. Não tenhas medo, basta ter fé. Nós ouvimos semana passada, diante da tempestade, diante dos ventos, diante das ondas, Jesus que acorda no barco, olha para aqueles discípulos e diz: por que sois tão medrosos? Ainda não tens fé? Ainda não acredita? E às vezes assim acontece conosco. Eu lá na minha casa, eu na minha vida, diante de tantas dificuldades, diante de tantos ventos contrários, às vezes nós vamos nos esmorecendo na nossa fé, nós vamos deixando o medo tomar conta de nós, ao invés de nós nos lançarmos na presença de Deus e dizer: Jesus tem poder na minha vida, Jesus pode, basta nós tocarmos em Jesus, basta nós nos lançarmos na presença do Senhor e pedir a graça que Ele nos cure, que Ele nos levante. Nós vamos cantar uma música, e assim nós vamos terminando a nossa reflexão. E eu peço a você, meu irmão, minha irmã, entre nessa dinâmica, faça como Jairo, se aproxime de Jesus hoje na Eucaristia. Quando você comungar Jesus, faça o mesmo pedido que ele fez para Jesus: Senhor, ide na minha casa, ide transformar a vida do meu filho, da minha filha. Talvez é o seu matrimônio, fala para Jesus: Jesus, vamos comigo na minha casa. Ai padre, mas lá em casa está uma confusão, está uma briga. Mas Jesus, quando chega, Ele muda. Jesus, quando toca, Ele transforma. Se é morte, Ele dá vida. Jesus tem esse poder. E Ele vai, Ele quer. Olha que bonito esse detalhe, e o padre repete isso novamente. Ele não estava indo para a casa de Jairo, mas quando Jairo pede, Jesus muda. Jesus muda a sua rota, porque alguém pediu a sua ajuda. Jesus está esperando você, meu irmão, você, minha irmã, nesta Eucaristia, dobrar o joelho e dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, a minha casa precisa de Ti. Jesus, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, precisa de Ti. Jesus quer mudar a rota, Jesus quer ir na sua casa hoje. E que nós sejamos tocados, e que nós sejamos transformados por Jesus, mas que sejamos movidos pela fé. Incline um pouco a sua cabeça, feche os seus olhos, e vamos pedir, vamos rezar, pedindo ao Senhor: Senhor Jesus, eu estou aqui na Tua presença. Se queres, tens o poder de me tocar. Se queres, tens o poder de me curar. Senhor, a minha casa precisa da Tua presença. O meu matrimônio precisa da Tua presença. Os meus filhos, os meus pais. Senhor, estou aqui na Tua presença com o coração humilde pedindo: ide, Senhor, ide comigo, transforma, restaura, cura, Senhor, restaura a minha fé, restaura a minha confiança. Senhor Jesus, aqui estamos.